Olá, meu nome é Carlos Magalhães, eu sou jornalista e apaixonado pelo Fusca desde a minha infância. O meu primeiro contato com esse carrinho foi com o modelo 1300 Branco Lotus 1969 do meu avô Itamar, que foi o meu brinquedo favorito durante muitos anos. Era um modelo 1300 básico e que serviu a família por mais de 20 anos, até que meu avô precisou vender o carro porque já tinha idade avançada para dirigir e acabou deixando saudade. Muitos anos mais tarde, quando eu já tinha 19 anos e já estava cursando a minha primeira faculdade, por acaso, num dos dias que eu estava indo para a aula, eu passei na frente de um estacionamento e eu vi lá um Fusca branco muito parecido com o carro do meu avô Itamar. Na curiosidade, eu parei e era um carro muito bonito. Ele estava todo pintado novamente, estava bem brilhante, tinha os bancos baixos iguaizinhos do carro do meu avô, um volante branco, grande, original, e aquilo me encantou. Ele estava sendo vendido na época por R$ 1.800 e eu tinha que dar um jeito de comprar aquele carro. Eu fiquei muito instigado pelo fato do meu primeiro carro ser um Fusca igualzinho o meu avô, o carro que eu passei toda a minha infância nele. Então eu comecei a juntar uma grana, eu vendi um teclado que eu tinha na época, eu fui até o banco, consegui um empréstimo parcelado, acho que em 12 vezes, e consegui comprar o carro. Mas para vocês terem uma ideia mais ou menos do contexto da época, eu trabalhava na TV Canção Nova, mas eu não era jornalista ainda formado, eu trabalhava na área administrativa e eu ganhava um salário mínimo que na época era R$ 250. Eu tinha que pagar R$ 120 do empréstimo por mês. Então sobrava pouco mais de R$ 100 por mês para eu conseguir mexer no carro, curtir, abastecer. Então não tive realmente muito tempo para fazer grandes manutenções e alterações que eu gostaria nesse carro. Eu fiquei quase 2 anos com esse carro. Foram muitas aventuras, algumas viagens à praia, ao Ubatuba e alguns pequenos perrengues por falta de manutenção mecânica adequada. A falta de conhecimento do carro e das suas limitações, junto com a minha imaturidade na época, fizeram com que eu abrisse mão de um carro lindo e com as características quase originais. O arrependimento da venda desse Fusca 69 foi enorme. E depois só de 5 anos que eu consegui me organizar, fazer um novo empréstimo no banco e eu consegui achar um Fusca. Dessa vez foi um 1300L, ano 1979, branco Alaska, já com as lanternas Fafá, com os bancos altos adaptados, e ele não tinha muita característica original, ele tinha sido bastante mexido, tá? Infelizmente eu não tenho nenhuma foto do carro, né? Na época a gente passou por aquele momento de transição entre a câmera fotográfica de filme e a câmera digital. E eu na época já não tinha nenhuma das duas. Então eu não consegui guardar nenhuma foto desse Fusca, certo? Era um carro com uma mecânica espetacular, ele era muito econômico, ele funcionava super bem, mas ele estava muito mexido na parte visual. E como eu era um estudante na época, eu não tinha muito dinheiro para fazer umas melhorias. E eu fui usando o carro na minha rotina de trabalho e faculdade conforme dava. Fazia umas pequenas revisões mecânicas quando sobrava um dinheiro. E num belo dia, aliás, num dia péssimo, ele foi roubado bem na frente da empresa que eu trabalhava. Foi um baque muito grande. E mais uma vez eu fiquei sem carro. E o pior, eu tive que continuar a pagar o empréstimo, mesmo não tendo o carro mais em mãos. O baque foi duplo, foi uma perda realmente dupla. Depois dessa perda, eu demorei quase 6 anos para conseguir me programar novamente e comprar outro Fusca. Na época já existia a revista Fusca e Companhia, e eu era simplesmente viciado nela. Quando eu não podia comprar, eu ficava folheando a revista na banca da rodoviária de Campinas, onde eu pegava o ônibus para ir para a faculdade na época, né? Eu já sonhava em comprar novamente um Fusca e instigado principalmente com a originalidade, com as características originais da época. Foi quando eu conheci o Fuscão, aquele Fuscão, os primeiros, com painel de jacarandá, e eu fiquei simplesmente encantado. Eu tinha que comprar um carro daquele. Eu comecei então a procura pelo carro perfeito. Na época as pessoas anunciavam ainda no classificado do jornal, e aqui em Campinas tinha algumas feiras de domingo que o pessoal expunha o carro para vender.
E numa dessas visitas a essa feirinha, eu consegui achar um Fuscão 1971 branco Lotus, tá? Infelizmente, eu também não tenho nenhuma foto desse carro, porque por mais um problema de computador, eu acabei perdendo todas as fotos dessa época. Ele tinha acabado de ser pintado também, era um carro que estava muito bonito, mas ele estava bem descaracterizado. E como o que eu queria mesmo era montar um carro com todas as características originais, eu comecei um projeto muito legal com esse carro. Eu revisei o motor, eu troquei os bancos, eu consegui achar os banquinhos baixos, eu mandei fazer o forro de corvinho caramelo, assim como a lateral das portas, com a faixa de jacarandá, troquei o volante pelo original cálice preto, instalei som, troquei o farol tremendão pelo farol olho de boi original. Ele estava ficando perfeito, mas ele era um carro que sempre me deixava na mão, principalmente com a parte elétrica, aquele problema que eu falei para vocês no vídeo anterior. O problema é que quando eu menos esperava, o carro me deixava na mão justamente na hora de trabalhar. E como o Fusca era o meu único carro, essas paradas por causa da bateria realmente me atrapalhavam muito, tá? Infelizmente na época ainda não tinha YouTube, não existiam tutoriais de mecânica, então a gente acabava ficando na mão de mecânico meia boca mesmo. Eu tive que fazer algumas manutenções caras, passei por vários eletricistas que não resolviam esse problema, que era basicamente o dínamo. Se eu soubesse mais ou menos desse funcionamento, eu não teria vendido esse carro, né? Depois de mais de um ano mais ou menos, eu acabei vendendo esse carro também e eu perdi praticamente todo o dinheiro que eu investi na estética desse carro. Com a venda do Fuscão branco 1971, eu dei entrada num carro novo, na época era um Uno Way, assim que ele foi lançado, vermelhinho. Então eu tinha o carro novo que eu usava no dia a dia, mas aquela vontade de dirigir um Fusca, de você fazer uma manutenção, lavar, encerar um carro daquele, eu não conseguia esquecer essa experiência de dirigir um Fusca, né? E agora, com o maior conhecimento, né, proporcionado principalmente pelas aulas do Tonella, alguns outros youtubers, eu me animei a iniciar um novo projeto, né? Eu comecei a entender melhor o funcionamento do carro, eu identifiquei quais eram os problemas que eu tive nos outros Fuscas anteriores, e esses problemas que me causavam eram muito simples de se resolver, né? Então, sem querer, eu voltei a entrar na OLX, no Mercado Livre, e comecei a procurar um novo modelo para eu começar um novo projeto. Dessa vez, como eu tinha mais conhecimento da motorização, mais conhecimento dos detalhes estéticos, eu fui mais focado no modelo que eu consideraria perfeito para mim. E essa busca demorou mais de 6 meses, né? Até que eu encontrei o Fusca Verde, que vocês já conhecem, né? O que eu tinha certeza, como eu já tinha tido um Fusca 68, eu tive um Fusca 79 Fafá e eu tive um Fuscão 71, e eu podia somente escolher um Fusca para eu ter na minha vida, então eu descobri que a estética dos carros dos anos 60 até os 70 primeira série eram os que mais me agradavam. Uma outra coisa que me ajudou muito na busca foi a descoberta da cor que eu queria. Como eu já tinha tido 3 Fuscas brancos anteriormente, eu não queria que o quarto Fusca fosse branco. Eu queria uma cor bem vibrante e bem diferente. Então, na hora que eu já estava procurando esses carros, eu já evitava anúncios de carros brancos, bege, cinza, aquelas cores mais clarinhas, e isso foi reduzindo muito, passando como se fosse num funil para as minhas opções. Eu tinha certeza que eu queria um Fusca 1300, 12 volts e de cor vibrante. Então isso aí diminuiu minhas possibilidades para Fuscas entre 1967 e 1970 primeira série. Então eu sabia que ele ia poder ser ou verde, ou azul, ou vermelho. Então essas foram as buscas que eu comecei a fazer. Depois de 6 meses visitando vários Fuscas, eu consegui encontrar esse Fusca Verde, fiz um bom negócio, e junto com todos esses tutoriais que eu fui vendo na internet, eu comecei a eu mesmo mexer no motor,
fazer algumas alterações estéticas que eu estou mostrando para vocês aí nos vídeos do YouTube, e fiquei muito feliz. Apesar dos desgastes que esse Fusca tem, ele me traz muita alegria e ele chama muita atenção por onde ele passa. E toda a alegria que esse Fusca verde me proporcionou ao longo desses 5 anos, continua proporcionando, juntamente com a minha formação no jornalismo, acabaram me incentivando a começar esse canal no YouTube para contar para vocês as minhas histórias e aventuras mecânicas com o Fusca verde, né? Eu comecei a montar esses pequenos vídeos com formato de mini reportagens, né, de no máximo 3, 5 minutos, no intuito de ajudar outros fusqueiros com a minha experiência ao longo dos anos com os meus carros, né? Eu não sou uma pessoa profissional, eu não sou mecânico, né? Mas a minha experiência eu quero passar para vocês não passarem esse desânimo para desistir de um projeto, né? Então, ao longo desses meses, eu quero mostrar para vocês um registro histórico do que eu fiz no Fusca Verde assim que eu comprei. Então, conforme eu tenho tempo, eu pego um pedacinho, ou som, iluminação. Agora eu vou preparar um vídeo sobre as alterações mecânicas que eu fiz nele, que são muito importantes desde do primeiro dia. E esse carro agora só está me trazendo alegria. Apesar das limitações dele no dia a dia, dele ser um carrinho mais fraco, um carro pequeno, apertado, de não ter ar-condicionado, é um carro que me deixa muito alegre. E por isso que eu quero mostrar para vocês através desses vídeos. E eu peço para vocês sempre deixarem seu like, se inscreverem no canal, ativarem as notificações do sininho, para que a gente consiga ganhar relevância e com isso atingir o maior número de fusqueiros possíveis, para que eles também se animem cada dia mais com o projeto deles. Obrigado por acompanhar os nossos vídeos e até a próxima!